O segredo para fazer esse objeto sagrado é conhecido por apenas algumas pessoas. O Aramula Canari é feito inteiramente de metal, e a fórmula para a liga especial reflexiva foi transmitida nesta comunidade na Índia por cerca de 500 anos. O processo é incrivelmente trabalhoso e feito inteiramente à mão. Tudo isso para obter um reflexo sem distorção. E acredita-se que o espelho traga boa sorte. Sudama Ujay aprendeu os segredos do ofício com seu pai quando era pequena. Então, quando ele morreu, ela decidiu desafiar os tabus culturais e assumir o negócio. Isso prova que qualquer mulher pode fazer qualquer tipo de trabalho árduo, sem importar seu gênero. Ela manteve o negócio em meio a uma enchente devastadora e a pandemia. Mas o que torna esse espelho tão único? E como essa arte secular ainda permanece de pé? O Aramula Canari recebe o nome de seu local de origem, um distrito em Kerala, conhecido por sua rica cultura e por seu templo, onde o espelho nasceu. Originalmente, apenas a realeza e os sacerdotes podiam usar o espelho para rituais. Hoje ele é mais acessível, mas a importância social e espiritual ainda permanece, assim como o antigo processo. A principal diferença entre o Aramula Canadi e outros espelhos é que ele é totalmente feito à mão. Nenhuma máquina é utilizada durante o processo. Sudama trabalha com seu filho, Niranjan, até tarde da noite. Eles derretem os metais brutos que vão precisar para o lote de espelhos do dia seguinte. Uma telha antiga faz o molde perfeito. Niranjan sela a extremidade para que o metal derretido não vaze. A liga do espelho é feita de estanho e cobre. Eles são derretidos separadamente e despejados em moldes diferentes. No dia seguinte, as barras de estanho e cobre serão quebradas e derretidas juntas na proporção perfeita para criar a superfície reflexiva do espelho. Sudamal começa o dia fazendo o barro. Ele será usado para construir o molde do espelho. Ela tritura restos de cerâmica em um pó fino. Outro ingrediente é a juta, uma fibra que eles retiram de sacolas de compras. Ela mistura a juta e o pó de cerâmica com barro vindo de um campo de arroz próximo. Um pouco de água amolece a mistura para que ela possa amassá-la até atingir a consistência certa. O Damal faz o tipo de trabalho físico que normalmente é feito por homens nessa indústria. Tenho orgulho em chamar a mim mesma de a primeira mulher empreendedora a levar esse ofício adiante. Seu pai adoeceu em 2007 e seu último desejo foi que alguém continuasse seu legado. Como ele não tinha filhos, deixou os segredos com sua esposa e filha. O ofício deve ser levado adiante, pois é nossa tradição ancestral e recebi apoio moral de toda a minha família. A mãe de Sudamal, Punamal, é responsável por embalar o barro em moldes circulares. Os discos secam do lado de fora por 1 a 4 dias. Depende da intensidade do sol. Depois que eles secam e são alisados, Sudamal cobre os discos com carvão úmido. O carvão preenche os pequenos poros dos discos para que o espelho fique liso depois de ser prensado entre os 2 discos. Niranjan coloca pequenos pedaços de metal em um disco antes de colocar o outro por cima. Isso cria um espaço que será preenchido mais tarde com o metal derretido. Ele aplica mais camadas de barro até que o molde esteja selado. Niranjan aprendeu a fazer espelhos com seu avô quando era criança. E voltou ao ofício depois de se formar em administração. Após a morte do meu avô, eu fui motivado a ajudar minha mãe. E, através disso, o meu interesse e o meu entusiasmo também cresceram. Essa paixão por esse trabalho não é comum para alguém da idade dele. A nova geração parece desinteressada no ofício, principalmente por causa das condições de trabalho difíceis, do calor insuportável e das longas horas de trabalho cansativo. Enquanto o cadinho seca, Niranjan quebra as barras de estanho e cobre que fundiu no dia anterior. Só as pessoas que herdaram esse ofício sabem quanto de cada metal deve ser adicionado ao cadinho. Dentro da nossa comunidade de fabricantes de espelhos,
concordamos que nem a fórmula da Liga, nem os segredos do comércio devem ser revelados em hipótese alguma, pois são ensinamentos muito antigos. Diz a lenda que há pelo menos 300 anos, esta fórmula veio a um ancião da aldeia em um sonho. Outra história diz que metalúrgicos descobriram a liga acidentalmente enquanto faziam uma coroa para o rei. O conhecimento foi sendo transmitido nas famílias de fabricantes de espelhos. Mas esse legado quase veio ao fim para a família de Sudhamal quando as enchentes destruíram quase todo o seu estoque em 2018. Foi a pior inundação que o estado de Kerala viu em um século. Sudhamal e sua família estavam entre 1 milhão de pessoas que foram forçadas a fugir. Após as enchentes, eles voltaram para casa e encontraram ferramentas corroídas e espelhos quebrados, somando cerca de $17 mil em danos. Todo o nosso equipamento e materiais que usamos para o Aranmula Kanadi, nós perdemos. Pouco depois de retomarem os negócios, a pandemia chegou. Eles não receberam nenhum pedido por 8 meses. Todo o comércio está enfrentando um declínio severo. Sudhamal e Niranjan não podem contratar ninguém no momento, então precisam trabalhar em dobro. Grande parte do dia de trabalho de 10 horas é dedicada a cuidar do fogo. Niranjan o alimenta com carvão e cascas de coco, enquanto Sudhamal aciona o ventilador manual. A parte mais exasperante do processo é trabalhar no calor escaldante. Os cadinhos ficam no fogo a 1.200 graus por cerca de 1 hora, com as peças de metal no fundo. Então, Niranjan verifica se o metal derreteu, ouvindo atentamente um som. Ele resfria o cadinho quente com as próprias mãos usando um pouco de barro úmido. Em seguida, ele vira lentamente o molde. Isso faz com que o metal derretido escorra e preencha o espaço entre os discos. Normalmente fundimos os espelhos em grandes quantidades, cerca de 10 a 20 moldes de cada vez. Para verificar se funcionou, ele quebra a parte superior de cada um. Se sobrar um pouco de metal, isso significa que o espelho foi forjado com sucesso. Mas as coisas nem sempre saem como planejado. Às vezes, o metal vaza e não forma o espelho, mas eles sempre garantem que as sobras sejam recicladas de volta no processo. No dia seguinte, é hora da revelação. O espelho ainda não é reflexivo. Ele precisa passar por várias etapas de polimento. Mas primeiro, Sudhamal o corta. O tamanho determinará o preço. Esses espelhos variam de $20 a $1.300. O tipo mais popular é um espelho de mão chamado Balkanari. É o mesmo que era usado pela realeza. E hoje é dado como presente em aquisições de imóveis e casamentos. A moldura de latão também é feita inteiramente à mão, usando um processo de fundição em areia. Eles fazem grandes lotes dessas molduras algumas vezes por ano. E os desenhos são todos esculpidos à mão. E nós adoramos fazê-los à mão. Os clientes preferem produtos feitos à mão. Eu acredito que os nossos clientes preferem produtos feitos à mão em vez de produtos feitos por máquinas. Sudhamal usa uma lixa molhada para alisar a superfície do espelho. Ela aplica algumas gotas de óleo de coco para polir. E, finalmente, coloca o espelho dentro da moldura de latão, usando um adesivo caseiro. Para fazer a cola, aquecemos uma mistura de cera, areia, adesivo natural em uma proporção definida. Sudhamal dá mais algumas rodadas de polimento com mais óleo de coco e um pano de veludo. Eles sempre colocam um adesivo atrás da moldura para marcar sua autenticidade, porque espelhos falsificados de Aranmula Kanadi ocupam grande parte do mercado. Então, o governo indiano concedeu aos artesãos direitos exclusivos da fabricação em Aranmula em 2005. E olhando bem, você pode distinguir a diferença entre um verdadeiro e um falso. Ele reflete a imagem real sem distorção, ao contrário dos espelhos comuns.
Os espelhos de vidro comuns refletem a luz pela parte de trás, o que pode criar distorção. Um Aramula canari reflete a luz na superfície do metal, por isso acredita-se que ele mostre um reflexo mais preciso. A alegria e a satisfação que sentimos ao olharmos o nosso rosto no espelho, em que tanto trabalhamos, depois de polidos, é única. E embora o processo tradicional seja exaustivo, faz parte de sua ancestralidade. Nós não vamos vender nossa arte sagrada para máquinas, que podem acabar dissolvendo a nossa identidade coletiva. Sujamol espera que a próxima geração veja isso também. O que eu tenho a dizer para toda a gente jovem e também para todo mundo é que a nova geração deve ser capaz de apreciar nosso ofício e arte tradicionais.